Olá, essa é mais uma videoconferência produzida pelo Grupo de Estudos sobre a Doença do Coronavírus de 2019, do Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Médicas, CTCEM. Hoje são 8 de maio de 2020 e falaremos sobre aspectos clínicos e epidemiológicos relacionados com a pandemia. Nosso grupo é composto por colegas de diferentes especialidades e não somos infectologistas. Estaremos, portanto, falando de clínico para clínico, embasados na publicação do UpToDate de 30 de abril de 2020. Um novo coronavírus, que são importantes patógenos humanos e de animais, foi identificado no final de 2019 na China. Inicialmente, foi observado um conjunto de casos de pneumonia que rapidamente se espalhou pelo país e daí pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde denominou essa doença de Covid-19, a qual apresenta um leque de gravidade que vai desde casos assintomáticos até pacientes com síndrome da angústia respiratória com elevada mortalidade. Essa apresentação reúne uma série de colegas e amigos que falarão sobre, em primeiro lugar, o assunto virologia e epidemiologia será apresentado pelo Dr. Jorge Iscovitz, cardiologista e médico socorrista do SAMU de Porto Alegre. A seguir, o quadro clínico com o professor de semiologia médica Samir Schneid. Do quadro clínico ao diagnóstico com o Dr. Gibran Eizeric, médico internista e instrutor de ACLS da American Heart Association. A seguir, nosso pediatra, instrutor do PAUS e especializado em neonatologia, Dr. Daniel Davis, irá falar sobre o manejo e a prevenção. Então, Eric Freitas, estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas, irá comentar sobre algumas situações especiais relacionadas à Covid-19. Vamos, então, começar com a fala do Dr. Jorge sobre virologia e epidemiologia da Covid-19. Dr. Jorge, a palavra é sua. Então, pessoal, nesse primeiro quadro, já nos servirá para tirar algumas dúvidas, né? Esse não é o vírus Covid-19. Covid-19 é a doença. Por que Covid-19? Covid é a abreviatura em inglês de Coronary Virus Disease 19, que foi o ano em que foram relatados os primeiros casos da China, na província de Wuhan, no final de 2019. Esse é um vírus chamado beta-coronavírus. Ele guarda alguma semelhança genômica com o vírus da SARS, que é a abreviatura em inglês para síndrome da angústia respiratória severa, e também guarda alguma semelhança com outro vírus, o vírus MERS, que também é a abreviatura de uma síndrome, que também tem uma sequência genômica bastante parecida com o vírus da Covid, esse agora determinados Covid-2, SARS-CoV-2, diferente do SARS-CoV-1, que é um vírus que já foi descrito já na década de 60. Ele guarda alguma semelhança também com outros vírus, mas esses dois são os mais falados hoje em dia. Seguinte. Dentre a briga do protagonismo de pessoas também que querem aparecer, digamos assim, nessa pandemia, se destaca aí a figura do virologista francês Luc Montagnier, que foi o prêmio Nobel de 2008, que foi descobridor do vírus do HIV. Ele afirma categoricamente que esse vírus foi criado acidentalmente na China, na tentativa de se achar uma vacina contra o vírus do HIV. A sequência genômica do vírus da Covid-19, ela guarda bastante semelhança com o vírus do HIV. Seguinte, por favor. Bom, do ponto de vista epidemiológico, vejam vocês que esses números, eles aumentam exponencialmente. Vejam vocês, esses 78 mil no Brasil, que foi no final do mês passado,
Agora já está em torno de 140. E as mortes que eram em torno de 5.400 já ultrapassam as 9.000 mortes. Ó, aqui nós temos o painel da Johns Hopkins, que, na verdade, então, vejam vocês, o número atual online mundial é de 3.918 casos. Lembrando que muitos desses países têm esse diagnóstico na população geral também assintomáticos, coisa que não acontece no Brasil, que está em torno da 7ª, 8ª posição aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Aqui, opa. Ó, 141 mil casos no Brasil, 273 mil mortes, na verdade. Isso é mundial, claro. No Brasil, a gente tem em torno de, eu acho que está perto de 10 mil mortes. Hoje, pela manhã, estava em torno de 9.600. Teve um dia que morreram 400 pessoas num dia só. Então, realmente, e claro, o destaque lá para cima, São Paulo, Rio e no Nordeste, de que essa pandemia aí realmente está acabando aí com o sistema de saúde, não está conseguindo absorver. Então, na verdade, desde o início dessa pandemia, a grande dúvida que se tinha e ainda se tem de como essa doença seria transmitida. Inicialmente se vinculou que teriam sido ingestas de frutos do mar, do mercado da China, mas hoje em dia se sabe que a principal forma de transmissão é realmente por gotículas de saliva, perdigotos, em pessoas que contaminadas passem para pessoas em torno de 2 metros, que possam ser atingidas por essas gotas de saliva, né? Daí a propagação do uso de máscaras, né? E esses pacientes também assintomáticos podem transmitir a doença. E, obviamente, contato pessoal, toque, aperto de mãos e objetos contaminados também são importantes formas de transmissão. Esse vírus também está presente em secreções tipo fezes, urina e sangue, secreções oculares, também podem conter o vírus, em menor grau, talvez, né? Mas também são fontes de contaminação. Na verdade, esse é o grande segredo aí do combate à pandemia, seria diminuir ao máximo, né, além do isolamento que se tentar descobrir um pouco mais sobre a forma de transmissão, visto que em objetos inanimados aí, caso não haja descontaminação, o vírus pode permanecer aí, parece que alguns dias ainda ativo, digamos assim. Pode passar o seguinte. Aí é só um modelo, né, para também, mais uma vez, designar aí o quanto a gente está ainda, me parece, um pouco na escuridão aí em termos de saber mais sobre a transmissão. Um modelo de transmissão, por exemplo, um período de incubação em que não há sintomas, antecedida de uma fase subclínica até ter sintomas, quando esse indivíduo estaria sendo transmissor, quando que ele estaria sendo contaminante, ainda é uma dúvida que se tem, não é? Até porque, como vai ser falado, o diagnóstico feito apenas em pessoas sintomáticas limita o conhecimento e também nós temos vários falsos positivos aí e até o uso de testes em fase não adequada. Então, ainda estamos engatinhando, eu acho, aí no conhecimento em relação a essa doença. Seguinte. Então, o grande problema em termos de controle dessa pandemia é a transmissibilidade exacerbada, ou seja, se um contaminasse um, daria tempo de se tratar esse pessoal todo, né? Mas como essa pandemia ela se caracteriza pela alta transmissibilidade, um contamina 3, 4, existe essa progressão geométrica, né? Que daí vem as teorias da curva e do isolamento, justificaria porque a transmissibilidade dessa doença é muito grande e existem muitos indivíduos infectados que não têm sintomas, mas que podem transmitir a doença. Seguinte.
Então, essa transmissibilidade, como já foi falado, ela ocorre por via aérea, por tosse, espirros, né, por contato direto. Isso, inclusive nos ambientes de saúde, é o grande problema, né? Vários locais estão contaminados e exigem um cuidado muito grande de estar se desinfectando isso toda hora, né? Tipo celular, tipo computadores e macas e cobertores. Isso aí é uma coisa que realmente é terrível aí nos ambientes de saúde. E está acontecendo realmente, está chegando para nós aí aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está vendo cada vez mais colegas contaminados com o vírus da Covid. Seguinte. Em relação aos animais, não há relatos exatamente assim de transmissão animal para o ser humano, mas a recomendação é de que os animais domésticos sejam afastados de qualquer vítima suspeita ou confirmada do Covid-19. Seguinte. A pessoa que adquire a doença, que se infecta, ela vai produzir anticorpos, mas ainda se tem dúvida se essa pessoa pode ser reinfectada. Inclusive, os testes sorológicos, eles, às vezes, nos pregam algumas peças, porque, às vezes, o paciente já está, teoricamente, numa fase de convalescência e o PCR pode voltar a ser positivo, mas ainda se tem dúvida também nessa parte aí da possibilidade de reinfecção e de se a pessoa fica imune a uma nova infecção, não se tem certeza. Seguinte. Aqui um quadro interessante, traduzido do Up to Date, né, que desde o início da pandemia já se sabe que a questão do lockdown, né, em pessoas idosas, que são realmente o maior risco de adquirirem a doença e de adquirirem de uma forma mais grave, né, da famosa pneumonia, né, as imagens tomográficas que são bem marcadas. Então, a ideia de afastar os idosos sempre ficou muito claro desde o início da pandemia. Pacientes hipertensos, diabéticos, e já também com doenças de imunodeprimidos, também tem um risco bem elevado de terem essa doença e de terem de uma forma mais grave. Seguinte. Passar a palavra agora ao nosso colega Samir, e que vai dar seguimento aí falando do quadro clínico. Obrigado, Jorge. Então, olá, eu sou Samir Schneider, professor de Clínica Médica. Estou falando aqui de Pelotas e o meu assunto é o quadro clínico. Mas vamos começar pelo período de incubação. O Dr. Jorge já comentou, então, resumindo, o período de incubação pode ir até 14 dias, sendo que a maioria manifestará sintomas em 4 ou 5 dias. Em relação à gravidade, a doença costuma ser leve, pode ser grave, necessitando de internação hospitalar, e pode precisar de UTI e ventilação mecânica em 5% dos casos. Na China, a proporção entre os casos fatais e os casos confirmados, a taxa de letalidade, foi reportada em 2,3. No Rio Grande do Sul, a partir do estudo de base populacional da UFPEL, pôde-se estimar a proporção de casos assintomáticos para cada caso confirmado de Covid-19. Por um lado, essa informação evidenciou que existem muito mais casos do que apenas os confirmados das estatísticas oficiais, que seriam apenas a ponta do iceberg. Entretanto, por outro lado, com o aumento no número de casos no denominador, o estudo revela uma letalidade de 0,33%. Entretanto, a proporção de casos fatais varia de região para região por outros motivos. Por exemplo, a taxa de letalidade na Itália foi muito superior à da Coreia do Sul, talvez em função da média de idade maior na população europeia.
Então, existem casos assintomáticos, mas não sabemos exatamente qual a proporção. No navio de cruzeiro Princesa Diamante, 20% dos casos confirmados permaneceram assintomáticos. Entretanto, em Nova York, 90% das parturientes que chegavam e que confirmavam positivas estavam absolutamente assintomáticas. Não se sabe quantos realmente permanecem assintomáticos durante todo o curso da evolução. Vamos, então, estudar a apresentação clínica inicial mais comum da COVID. Agora sim, perdão. A doença iniciou, na maioria das vezes, 90% ou 99% das vezes, com febre. Fadiga, tosse seca, anorexia, mialgias, dispneia e expectoração em 27%. Mas, vejam bem, a apresentação inicial pode ser enganadora, mesmo em tempos de pandemia. Nem todo mundo que tem febre tem Covid. Muito cuidado para não deixar uma pielonefrite sem antibiótico. Como nós, médicos, em geral, não entendemos muito de animais, eu achei melhor desenhar a analogia. É assim, o tracejado azul indica os casos de Covid com febre. São os bichinhos estranhos, que não sabemos bem o que é. As hipóteses diagnósticas mais citadas foram filhotes de guaxinim, de morcego, de urso panda. Acima, indicado pela seta vermelha ou verde para os daltônicos, temos um filhote de felino, animal conhecido no nosso meio, que representa uma pielonefrite, doença conhecida no nosso meio, que também provoca febre e que, em geral, não tratamos, nem com cloroquina e muito menos com sequência rápida de intubação. Portanto, para ficar bem claro, em relação às manifestações clínicas, especialmente a apresentação inicial, a presença de febre deve ser bem avaliada e a sua ausência também. Por isso, o clínico precisa lembrar também que, no momento da apresentação, nem todo mundo com COVID tem febre. Além do que, a própria compreensão da doença vai evoluindo. Os primeiros estudos na China não descreviam anosmia ou alteração no paladar, mas, na Itália, 64% dos pacientes relataram esse sintoma. Diarreia, náuseas e vômitos, dor abdominal, dor de garganta, cefaleia, rinorreia, conjuntivite e algumas manifestações dermatológicas também têm sido descritas. Urticária, livedo reticulares, nódulos vermelhos arroxeados nas extremidades digitais de crianças. A imagem à esquerda, enviada pelo próprio paciente, de 39 anos, que positivou para a COVID, mostra algumas lesões que lembram eritema pérneo nos dedos dos pés, que, segundo o paciente, eram dolorosas e duraram em torno de uma semana. À direita, livedo reticular, descrito em 6% dos casos que apresentaram manifestações cutâneas e que tem sido associado com um prognóstico pior. Esta fotografia do jornal El País, citando a Academia Espanhola de Dermatologia. Assim que, do ponto de vista evolutivo, pode-se observar, em relação ao tempo desde o início dos sintomas até a internação, um total de 7 dias, sendo a mediana, tudo aqui está em mediana, de 5 dias para o início da dispneia.
Para o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave, 8 dias. E para a terapia com ventilação mecânica, que foi necessária em 12% dos pacientes deste estudo. Já o tempo para recuperação, quando a doença é leve, costuma ser de 2 semanas e de 1 mês e meio quando é grave. Por falar em doença grave, quais são as complicações mais frequentes? Arritmias cardíacas em 17%, lesão cardíaca aguda em 7%, choque em 9%. Os doentes também podem desenvolver síndrome de Guillain-Barré ou complicações tromboembólicas e costumam apresentar uma resposta inflamatória muito exuberante. Sobre a radiografia e sobre a tomografia computadorizada de tórax, a radiografia de tórax pode ser normal no início. Poderá apresentar alterações em até 20% dos casos e costuma piorar com um pico no 11º dia do início do quadro. Na imagem, um homem com 85 anos, dispneia, piorando, linfopênico. A radiografia de tórax na internação apresenta áreas de consolidações simétricas, bilaterais, com infiltrado perihilar e borramento da borda cardíaca esquerda. Em época de pandemia, o aspecto é altamente sugestivo da Covid-19. A tomografia computadorizada é mais sensível que a radiografia, mas nenhum achado é absoluto. As alterações na TC podem preceder a clínica e são mais graves no 10º dia. Na imagem, tomografia computadorizada de tórax de um homem de 44 anos com Covid-19. À esquerda, na internação e, no lado direito, o controle 3 dias depois, mostrando piora do quadro. As imagens mostram o padrão mais frequentemente descrito. 2 pontos. Numerosas opacidades em vidro fosco, multifocais, bilaterais, envolvendo vários lobos pulmonares com distribuição predominantemente periférica no parênquima e um pouco mais extensas nas regiões posteriores dos lobos inferiores. Muito bem, aqui termina a minha participação. Agora vamos chamar o Gibran, lá de Porto Alegre. Ele vai nos ajudar a compreender melhor o diagnóstico da Covid-19. Fala aí, Gibran. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Minha missão agora, então, é nós revisarmos um pouco sobre o diagnóstico da Covid-19. Próximo slide. Então, a possibilidade de Covid-19 deve ser considerada em todo paciente que se apresenta com febre de instalação recente e ou sintomas respiratórios, como tosse e dispneia, assim como naqueles pacientes com doença respiratória sem causa definida aparente. Como essa apresentação pode ser comum a uma série de doenças virais, a suspeita de Covid-19 ganha força naqueles pacientes que estiveram em visita a locais com transmissão comunitária bem documentada, bem naqueles que estiverem em contato próximo sem uso de equipamento de proteção adequado, com pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo SARS-CoV-2. Próximo. Nessa linha, as diretrizes do Ministério da Saúde definem 3 cenários possíveis de caso suspeito. Primeiro, corresponde à presença de febre e sinal ou sintoma respiratório em paciente com histórico de viagem para a área com transmissão local. O segundo, corresponde a um paciente e sinal ou sintoma respiratório e que tem histórico de contato próximo com caso suspeito de Covid-19.
E o terceiro cenário corresponde à presença de febre ou um sintoma respiratório, qualquer um dos dois, em paciente com histórico de contato próximo com caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Próximo. Nós passamos agora para o diagnóstico microbiológico. Nesse contexto, existem dois tipos principais de testes. Os testes de biologia molecular, representados pelo RT-PCR, são aqueles que identificam o RNA viral em amostras biológicas, usualmente de óleo e nasofaringe, e que se prestam basicamente para a identificação de indivíduos com partículas virais infectantes, estejam eles sintomáticos ou não. Testes como esse teriam o papel de nortear políticas de orientação de isolamento em pessoas com resultados positivos, por exemplo. É importante destacar, no entanto, que apesar de valores de especificidade acima de 90%, em diversos estudos as taxas de falsos negativos nos testes de biologia molecular chegaram a valores de até 30%, o que limita a sua sensibilidade. Os testes imunológicos, representados mais frequentemente pela detecção de IgM, IgG e IgA contra o SARS-CoV, têm o principal papel de identificar pessoas que já tiveram contato com o vírus, de modo a formarem anticorpos específicos. Destaca-se que esses anticorpos têm mediana de tempo de detecção de 20 dias após o início dos sintomas, e que ainda não está claro se conferem imunidade protetora contra a reinfecção. De qualquer forma, independentemente da metodologia de testagem utilizada, as experiências de alguns países têm demonstrado que aqueles locais que adotam uma estratégia de triagem populacional mais abrangente conseguem taxas mais expressivas de controle da disseminação viral que locais em que a testagem não é amplamente utilizada. Eu passo a palavra agora ao Dr. Daniel Davis, que vai nos falar sobre manejo e prevenção. Bem-vindo, colegas, e a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Daniel Davis, sou pediatra com área de atuação em neonatologia, e um prazer estar aqui novamente com vocês, e obrigado pelo convite. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, como conduzir os nossos casos de COVID, de doença pelo coronavírus 19. O manejo aqui apresentado, ele vai se dividir no manejo domiciliar e os pacientes que justificam a hospitalização. Os pacientes que são manejados domiciliarmente podem apresentar quadros de infecção leve ou podem apresentar infecção assintomática. Duas preocupações com esses pacientes. Os pacientes com infecção leve, aqueles que apresentam febre, tosse, mialgia, mas, no entanto, não têm dispneia que justifique a hospitalização ou oxigenoterapia. Os pacientes com infecção assintomática são aqueles que são pacientes que viajaram ou tiveram contato com pacientes que têm sintomas, cujo início é de até 48 horas, cujo contato foi feito até 48 horas antes do início dos sintomas. Duas preocupações com esses pacientes. Primeiro, a prevenção de transmissão às outras pessoas, e segundo, a monitorização clínica desse paciente para não haver deteriorização, que pode, então, levar eles à hospitalização. Aqueles que necessitam de hospitalização, a atenção vai ser voltada para garantir o controle adequado da infecção e os cuidados de suporte, como oxigenação e suporte ventilatório, se necessário. Pode passar o próximo, por favor. No ambiente de saúde, são necessárias estratégias preventivas para todos os profissionais envolvidos na assistência, com o objetivo de reduzir as exposições. Na transmissão comunitária, os residentes eles devem ser encorajados a praticar o distanciamento social, coisa amplamente disseminada atualmente no nosso país. E ficar em casa o máximo possível, mantendo 2 metros de distância dos outros quando tiverem que sair de casa. Há pouco foi mostrado pelo Jorge, muito bem mostrado pelo Jorge Azeric, que pessoas podem se contaminar através de gotículas ou por gotículas muito pequenas, os aerossóis, que a gente não sabe quanto tempo ainda eles podem ficar em suspensão e nem a distância que eles podem
percorrer. As gotículas, elas percorrem em torno de 1,80 m, então a 2 metros uma pessoa da outra seria uma distância segura. E uma outra coisa importante é evitar as multidões, porque sabe-se que, inicialmente, na descrição do SARS-CoV, foi uma pneumonia que foi mostrada em agrupamentos. Pessoas que se agrupavam na China, elas apresentavam uma série de pneumonia. Então, evitar o contato próximo com o indivíduo e sair de casa só se possível. Lembrando que essa época do ano, como lembrado pelo Samir, nós temos outras viroses, como o vírus sincicial respiratório, o influenza, a parainfluenza, o rinovírus circulando entre nós. E isso pode trazer comorbidades com o coronavírus e piorar o quadro do coronavírus, ou muitas vezes um diagnóstico um pouco mais difícil para nós, uma vez que nós não temos no nosso país amplamente disponíveis os testes rápidos para detectar se esses pacientes estão contaminados ou não. Pode passar o próximo. Além disso, a gente recomenda para diminuir a redução da infecção, a lavagem cuidadosa das mãos, principalmente depois de tocar as superfícies em público. Então, o sujeito sai, encosta as mãos, a gente já está acostumado, porque essa doença é nova para nós e muitas vezes não presta atenção nisso. O uso de desinfetante para as mãos que contenha pelo menos 60% de álcool é uma alternativa, mas tem que ficar bem claro para quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, porque daí tem que se lavar com água e sabão e fazer uma fricção mecânica que demore pelo menos 1 minuto. Evitar tocar no rosto, principalmente olhos, nariz e boca. A Academia Americana de Oftalmologia sugere que as pessoas não usem lente de contato devido ao toque frequente nos olhos. Limpar e desinfetar objetos e superfícies que são frequentemente tocados. E lembrar da etiqueta respiratória, porque até então fomos educados a botar a mão na boca quando a gente tosse para evitar essas gotículas, né, enfim, caírem sobre superfícies ou voarem nas outras pessoas. Mas a nova etiqueta manda que a gente espirre no antebraço e não nas mãos, porque as mãos são importantes veículos de contaminação. Então, cobrir a boca com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar o lenço usado no lixo também é uma opção. Ou higienizar as mãos com frequência e sempre após que a gente tossir ou espirrar. E usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse, sendo que a máscara pode ser também a máscara caseira, uma vez que a máscara cirúrgica ela pode faltar aos profissionais de saúde se todo mundo sair utilizando ela. Pode passar o próximo, por favor. Eu quero lembrar aqui as recomendações recentes do CDC norte-americano, que foram atualizadas agora em abril, em relação ao uso de máscaras caseiras, exatamente isso que eu falava. Elas devem ser utilizadas em locais públicos onde o distanciamento social é difícil de alcançar. Especial atenção deve ser dada à retirada dessas máscaras, evitando se pegar pela frente a máscara, sempre pegando pelo lado, para não tocar nos olhos, e nariz e boca. Eu ressalto que o uso de máscaras não diminui a importância de outras medidas preventivas, como distanciamento social, higiene das mãos, e a justificativa para a cobertura do rosto é principalmente conter secreções e impedir a transmissão para indivíduos com infecção assintomática ou pré-sintomática. Essa atualização também reitera que a recomendação de cobertura facial não inclui máscaras médicas, que devem ser reservadas aos profissionais de saúde. A produção delas não é tão extensa assim. Pode passar o próximo, por favor. Nas áreas em que a síndrome da angústia respiratória pelo coronavírus 2 é predominante, todos os residentes devem ser incentivados a ficar alertas para os sintomas e praticar o distanciamento social, ficando em casa o máximo possível e mantendo 2 metros de distância um dos outros quando precisar sair de casa. Muitas vezes a gente passa e vê filas, né, principalmente nessas caixas, principalmente no banco, né, e as pessoas não respeitando esse distanciamento. E alguns supermercados já têm postos no chão a marca de 2 metros de distância entre um e outro. Então, a gente deve realmente observar isso. Vamos passar ao próximo, por gentileza. Aqueles que retornam de viagens internacionais e aqueles que tiveram contato próximo com o paciente com suspeita ou confirmação do Covid-19, e aqui inclui-se as 48 horas anteriores ao início dos sintomas,
Estas pessoas, se elas desenvolverem manifestações clínicas, elas devem permanecer em casa, longe de outros membros da família, e contatar o serviço de saúde, que em muitas cidades eles vão em casa para fazer esse teste. Pode passar o próximo, por favor. Intervenções utilizadas, que muitas vezes têm sido divulgadas como agressivas, foram estudadas e bem estudadas em epidemiologia, tendo sucesso para diminuir o índice de infectividade. O índice de infectividade, ele é de 1 para 3, ele é em progressão geométrica, como muito bem o Jorge já mostrou no slide. Esse índice de infectividade de 3 caiu para 0,3, né, num estudo que foi feito em Wuhan, mostrando a eficácia de tais medidas e a aprovação pelo uso das mesmas. Agora eu vou passar, pode passar o próximo, por gentileza? Vou passar agora a palavra para o nosso estudante de medicina, o Eric Freitas, que vai falar sobre situações especiais. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. Eu sou o Eric, sou estudante do 5º período da Medicina da Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu vou abordar com vocês 3 situações especiais no que se refere à abordagem, à avaliação, o diagnóstico e o tratamento no Covid-19. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente, vamos falar então abordando a questão das gestantes. Eu queria destacar, primeiramente, que a abordagem, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento com elas é muito similar à das pacientes não gestantes, tem poucas alterações diretas nesse quesito. Em seguida, eu queria destacar que as comorbidades promovem o mesmo aumento de risco que promovem nos pacientes não gestantes. Então, portanto, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, etc., eles promovem esse mesmo aumento de risco nas pacientes gestantes e em pacientes não gestantes. Eu também queria falar que, atualmente, não se tem uma comprovação da relação da imunossupressão fisiológica da gravidez com a piora do curso da doença. Isso também ainda não tem uma comprovação a respeito disso. Um fator que eu queria destacar também é o de que as gestantes que desenvolvem a pneumonia pelo Covid-19, elas possuem uma taxa de internação em UTI similar à de não gestantes. Então, aí também não temos alteração. No entanto, elas têm um leve aumento de risco de parto prematuro ou cesariana, ainda que seja um risco e um aumento pequeno. Eu queria destacar também que a manifestação clínica delas é similar à de não gestantes. Então, elas possuem os mesmos sintomas, tudo igual. Outro fator importante, né, e de grande destaque é que a transmissão vertical ainda não foi comprovada. Ainda não se tem evidências de transmissão vertical da mãe para o feto. Próximo slide, por favor. Bom, na conduta, então, mais especificamente, também tem poucas alterações. Assim como em pacientes não gestantes, se refere ao home care, em casos não complicados, com a busca do médico em caso de exacerbação desses sintomas. Nas pacientes hospitalizadas, o cuidado é feito de maneira muito especializada. Realizar o monitoramento fetal de acordo com a idade gestacional, conforme o padrão, conforme é feito com pacientes não covídicas. O monitoramento de parto pré-termo, visando o pequeno aumento das chances dele ocorrer, como eu destaquei anteriormente. Monitorar e manter o nível de oxigenação materna e também realizar medidas profiláticas para tromboembolismo venoso. Isso também devido às complicações normais da gestação, além do fato do leito envolvido. Condicionar a escolha dos antivirais de acordo com a segurança deles em relação ao paciente, visando diminuir, então, os efeitos iatrogênicos e teratogênicos. Lembrando, é uma paciente gestante. E, por fim, manter normalmente as medicações que previnem os problemas gestacionais, como a diabetes e a hipertensão. Como eu destaquei mais cedo, eles também promovem aumento de risco. Próximo slide, por favor. A segunda situação especial que eu vou destacar é a das crianças. Elas são menos frequentemente acometidas com Covid do que o adulto. E a doença também atinge em menor gravidade, ainda que se tenha, assim, registro de casos graves e de óbitos da doença também nas crianças. Aproximadamente 60% dos casos consiste na faixa dos 10 aos 17 anos. Importância do fator social. As crianças que vivem em lares multigeneracionais, lugares pobres e com diversas pessoas morando no mesmo domicílio, elas têm maiores chances de adquirir a doença que crianças que não possuem esse contexto. Os fatores de aumento de risco continuam similares aos adultos. Comorbidades como obesidade, problemas cardiovasculares e respiratórios compõem esse fator. Em alguns raros casos, o acometimento das crianças foi similar ao acometimento causado pela doença de Kawasaki, mas mais estudos ainda estão sendo conduzidos nesse contexto. Somente uma minoria dessas crianças é hospitalizada.
dando destaque nesse instante para o fato que a maioria deles são hospitalizados com menos de um ano. Outra coisa que eu me esqueci de mencionar é o fato da transmissão via amamentação ainda ser desconhecido. Mas é importante destacar que o contato próximo entre uma mãe covídica e uma criança não covídica, ou vice-versa, pode promover a transmissão, tanto da mãe para a criança como da criança para a mãe. Próximo, por favor. Bom, a última situação especial que eu vou comentar, então, é para situações onde os testes para o Covid-19 não são imediatamente disponíveis. Dentre os perfis de indivíduo onde o teste é considerado indisponível, tem-se aqueles que apresentam a doença leve e compatível, mas que não justifica a hospitalização, ou seja, sintomas ainda não exacerbados, sintomas leves. Também é importante falar daqueles que têm histórico de possível exposição ao Covid-19, que entraram em contato com alguém que teve o diagnóstico confirmado, ou histórico de viagens de alto risco, alguém que viajou para regiões onde a pandemia foi ampla. Como se vem sendo feito nos Estados Unidos, a variabilidade dos testes estão sendo condicionados de acordo com a prevalência do Covid-19 na área. Portanto, áreas com uma maior prevalência de Covid estão tendo os testes mais amplamente disponíveis. A transmissão comunitária presente e não houver outra causa aparente para os sintomas, o médico pode assumir que o paciente está infectado, né? E aí, com isso, como que esse médico irá agir? Ele pode aconselhar o auto-isolamento caseiro do paciente, sugeri-lo que ele fique em casa e evite o contato social, promova o isolamento, e que ele busque o atendimento e alerte o médico em caso das pioras dos sintomas. No final de 2019, um novo coronavírus, agora designado SARS-CoV-2, foi identificado como a causa de um surto de doença respiratória em Wuhan, uma cidade na China. Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde designou a doença Covid-19, que significa doença do coronavírus de 2019. Desde os primeiros relatos do Covid-19, a infecção se espalhou para incluir mais de 3 milhões de casos confirmados em todo o mundo, levando a OMS a declarar uma emergência de saúde pública no final de janeiro de 2020 e caracterizá-lo como uma pandemia em março de 2020. A possibilidade de Covid-19 deve ser considerada principalmente em pacientes com febre e ou problemas respiratórios. Sintomas do trato respiratório que residam ou que viajaram para áreas com transmissão pela comunidade ou que teve contato próximo recente com um caso confirmado ou suspeito de Covid-19. Os médicos também devem estar cientes da possibilidade da Covid-19 em pacientes com doença respiratória grave, quando nenhuma outra etiologia pode ser identificada. Outros sintomas também foram associados ao Covid-19. E limitações na capacidade dos testes pode impedir a testagem de todos os pacientes com suspeita de infecção. Prioridades são sugeridas para pacientes hospitalizados e indivíduos sintomáticos que sejam profissionais da saúde ou socorristas que trabalhem ou residam em ambientes de convivência ou que tenham fatores de risco para doenças graves. Próximo slide, por gentileza. Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui minha homenagem a todos os colegas da saúde, sejam enfermeiras, fisioterapeutas ou médicos que estão defendendo a linha de frente. Vocês são os nossos heróis. E gostaria de lembrar a todos que os nossos heróis precisam da nossa colaboração. Higiene das mãos, distanciamento social e uso rigoroso das máscaras é o mínimo que podemos lhes oferecer nesse momento crítico. Então, essa foi mais uma videoconferência elaborada pela Força Tarefa de Estudos sobre a Covid-19 do CTCEM, Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Médicas. Por que fazemos isso? Salvar é o nosso porquê.